Boa noite, galerinha do nono ano. Tá todo mundo bem? Bom, se vocês estiverem notando meus olhos vermelhos, não se assustem. Não se assustem, no caso. Eu tô gravando os vídeos de madrugada, porque de madrugada aqui em casa fica mais tranquilo. Não tem cachorro latindo, não tem ninguém passeando, enfim. É bem mais tranquilo. Turminha, vamos lá. Vamos entrar no último assunto antes da revisão de vocês, ok? E é um assunto bem delicado que eu peço até que vocês reflitam bastante sobre esse assunto, porque é algo que é um problema em boa parte principalmente dos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos também, porque são, digamos assim, muito dos fornecedores das pessoas dessa situação. Mas vamos dar continuidade, galera. A gente vai falar esse conteúdo está lá na página 399. Galerinha, eu tive que ligar o flash da câmera, então a luz está vindo diretamente no meu olho. Eu tô com dificuldade de ver aqui o material aqui que está em cima da mesinha. Mas, de qualquer forma, de vez em quando eu vou dar uns minutinhos assim, para tentar ver aqui, mas tá tranquilo. De qualquer forma, a gente vai dando continuidade, enfim. Turminha, a gente vai falar agora lá na página 399 do livro de vocês. Podem acompanhar tráfico humano e contrabando de pessoas, galera. Essa é uma situação muito pesada. Por quê? Porque geralmente esses casos acontecem porque as pessoas vão em busca de melhores condições de vida. Elas tentam sair da realidade que ela está, geralmente uma realidade de não vou colocar assim de extrema pobreza, porque geralmente para eles conseguirem ir para outros países, eles têm que juntar uma grana aí, principalmente no assunto que a gente vai tratar, que é do contrabando de pessoas, ou seja, quando esses migrantes eles tentam entrar ilegalmente em outros países. Turminha, no caso, esses migrantes eles são chamados de migrantes clandestinos, como é o caso de muita gente que tenta entrar nos Estados Unidos atravessando o deserto do México ali. Galera, muita gente morre nessa travessia, é muito perigoso isso. E muitos se submetem a coisas assim que, como eu posso dizer, mais ilegais do que eles estão fazendo. Só o fato de entrar sem permissão no país já é ilegal, mas eles acabam se submetendo a coisas ainda mais baixas, ok? Turminha, isso acaba levando ao tráfico internacional de pessoas. Esse tráfico internacional de pessoas, ele pega no seguinte ponto. Geralmente, como se fala, eles não respeitam os direitos humanos. Tem uma violação dos direitos humanos, galera. Aí vocês falam assim, professor, como assim? Simples. Geralmente, quando você vai entrar ilegalmente em um país, você é humilhado tanto na questão no caso de quem está contrabandeando você, vou colocar assim nesses termos, quanto muitas vezes com a própria população do país de destino. Porque tem um certo preconceito com imigrantes, principalmente dos imigrantes ilegais. Galerinha, ah, aí entra a questão da violação dos direitos humanos, entra a questão do narcotráfico, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para atravessar a fronteira, então alguns traficantes, o que eles fazem? Eles usam as pessoas que são denominadas de mulas, mas não de mulas, porque a pessoa, digamos assim, é burra, isso não tem nada a ver. O termo mula é porque geralmente essa pessoa é usada para transportar drogas além da fronteira. Ela não tem dinheiro, mas ela quer ir para outro país. Aí geralmente é onde usam-se essas pessoas que são denominadas de mula, que é uma questão até perigosa, porque muitas delas ingerem drogas, tipo o saquinho lá com entorpecentes, elas ingerem. Se aquele saquinho romper no estômago ali, a pessoa vai ter uma overdose pesada e a chance de morrer é altíssima, ok?
E, e muitas pessoas, para viver esse sonho, né, de tentar melhorar de vida, acabam se submetendo a isso, ao qual é uma questão muito grave. Além do narcotráfico, como se diz, tem as pessoas são tratadas praticamente como mercadorias. Muitos, além dessa migração voluntária, onde a pessoa tenta entrar em outro país ilegalmente por vontade própria, tem aquela questão também das pessoas sendo tratadas como mercadoria, que é o caso aí onde entra o caso do tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de órgãos. A profissão, mas tráfico de órgãos, às vezes, eles levam a pessoa é, para outro país e lá fazer cirurgia e depois a pessoa volta, enfim. Tem N's, como se fala, tem várias formas que eles fazem isso e a pessoa ela é tratada como mercadoria. Por quê? Tráfico internacional de mulheres. Geralmente, no tráfico internacional de mulheres, as mulheres elas são levadas para trabalhar em casas de prostituição, muitas das vezes contra a vontade delas. Tinha uma novela chamada América. América passou uma novela da Rede Globo. Se vocês pesquisarem no YouTube, eu até recomendo para vocês verem uma das grandes questões que muitos passavam ali. Alguns tinham que se envolver com drogas para poder se manter em outros países. Isso entrando lá ilegalmente. Algumas mulheres eram, como se diz, foram vítimas desse tráfico internacional de mulheres e muitas delas tinham que se prostituir lá e passar boa parte da grana como se diz, pro cafetão lá, vou colocar nesses termos, enfim, pro dono da casa de show e tal, ao qual ela estava, e ela não podia voltar. Por quê? Porque para ela voltar, ela precisaria comprar uma passagem. Para ela comprar uma passagem, ela precisaria de documentos. Mas ela não tem um visto, então ela não tem um visto para estar lá, ou seja, provavelmente ela seria presa. E se ela fosse presa lá, ela teria que ser extraditada. Eu acho que ela ficaria com a ficha suja. Você falar que é uma questão humilhante. E provavelmente ela não conseguiria voltar para os Estados Unidos nem de forma legal. Então é uma questão assim que acaba prejudicando em, em muitas áreas na vida da pessoa, ok? Galerinha, ah, a gente, sem falar nessas questões, como eu estava falando, tem as travessias, que são muito arriscadas. Por exemplo, eu acho que até hoje vocês conseguem ver no YouTube. Já deve ter, ainda deve ter, mas provavelmente, perdão, creio eu que ainda deve estar lá. Mas é bem provável que não, por causa das políticas do YouTube e tudo mais. Era um vídeo de uma pessoa morrendo afogada, ela tentando entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Ela tem um rio, esqueci o nome do rio e da área que ela estava atravessando, e estava naquela situação. Quem estava do outro lado, os guardas da fronteira, não podiam puxar ela, porque ela estaria entrando no país e, cara, eles seguem isso à risca. Então, eles não podiam jogar uma corda nem fazer nada, porque ela estaria entrando ilegalmente no país. E a galera o pessoal que estava do lado aqui de onde ela tinha saído, no caso do México ali, não estava conseguindo alcançar ela. Cara, foi uma situação assim que deu para sentir, mesmo assim vendo esse vídeo, mesmo vendo essa reportagem, deu para sentir a agonia dos repórteres que estavam ali tentando usar os cabos da câmera, dos microfones, tentando jogar até essa pessoa, não lembro se era um homem, se era uma mulher, que estava se afogando. E infelizmente eles não conseguiram salvar essa pessoa e simplesmente a pessoa só para de se mexer e acaba afundando e o rio vai levando ela. A correnteza estava um pouquinho forte, mas isso é para essa situação é pesada, mas é para vocês terem uma ideia do quão perigoso é essa travessia.
não só por esses fatores dos guardas da fronteira serem extremamente violentos e tal, até porque tem, como se diz, tem muitos traficantes que tentam entrar dessa forma, então alguns policiais da fronteira eles são extremamente violentos, eles atiram primeiro, perguntam depois. Essa situação é real, então, como se diz, é algo bem complicado e é algo muito perigoso. Ok, Taninha? Agora a gente vai lá para a página. Até aí tudo bem? Se tiver, não esqueçam. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Eu não vou tirar dúvidas no grupo. Por quê? Porque o grupo fica, ele recebe muitas mensagens, então eu não vou conseguir tirar dúvida de todo mundo ali. É mais fácil, se vocês tiverem dúvida, vir e me perguntar no privado. Não tem problema chamar no privado ali. Eu vou responder com total atenção o mais breve possível, ok? Turminha, vamos lá para a página 402, onde fala da globalização e cultura. Ah, professor, globalização e cultura? Sim, globalização e cultura. Ah, professor, a gente viu globalização o bimestre todinho. Sim, o foco desse bimestre, o tema base do nono ano nesse bimestre é a globalização. Perdão, gente, eu tô ruim da garganta. É a globalização, galera. Então, continuando. Como a gente já falou nas outras aulas, a influência que a globalização tem, no caso na economia, na cultura, de outros países, por exemplo, é aquilo que a gente chama de bagagem cultural. Ou seja, quando alguém vem dos Estados Unidos para cá e se fixa aqui, ele traz um pouquinho da sua cultura, ele traz um pouquinho dos seus costumes. Tanto que, por exemplo, vem um muçulmano para cá, vocês vão reconhecer ele pelas vestes dele, pela vestimenta ali, pela fala, às vezes pelos aspectos físicos, pelas características físicas. Ele traz um pouquinho dessa cultura ali, do jeito dele se portar. Lógico, tem muita gente que sofre muito preconceito com isso, enfim. Tem. E isso acaba, galera, tô conseguindo aqui enxergar aqui direito. Mas vai dar tudo certo, não se preocupe. Isso faz com que as pessoas tenham acesso a culturas diferentes. Ah, professor, como assim? Um exemplo disso é o próprio Brasil, como a gente falou lá nas primeiras aulas. Quando chegou aqui os europeus aqui, eles trouxeram essa bagagem cultural europeia, trouxeram essa bagagem cultural europeia, já tinha bagagem cultural indígena aqui dos nativos aqui do Brasil. Mais tarde chegou os povos africanos aqui, onde eles também trouxeram a sua bagagem cultural de formas o que acabou tendo uma diversificação cultural muito grande. E isso fez com que nós brasileiros, tenhamos contato com várias culturas, que a gente tenha características de várias outras culturas, como por exemplo na culinária a gente tem características nos nomes e tal, tanto indígena quanto africana e até europeia. Isso aí é só para vocês terem uma ideia, só um exemplo, ok? Turminha, continuando. A gente também tem como eu posso dizer, pontos de vistas divergentes em relação à migração, em relação a, como se diz, a entrada de pessoas nos países. Por quê? Muitos deles, como é que eu posso dizer? Ah, Eles falam em pontos positivos, ou seja, tá vindo imigrante para cá, então esses imigrantes eles vão trabalhar aqui, eles vão gastar aqui e vão fazer a economia girar. Ok, esse é um ponto de vista positivo. Agora, muitos alegam os pontos de vista negativos. E, cara, aquela história, para criticar um ser humano já nasceu com esse dom. Alguns afirmam, tá vindo imigrantes, está tirando a mão de obra do pessoal que mora aqui. Ou seja, você mora aqui em Águas Lindas, e aí vem alguém lá do, sei lá, Padre Bernardo, de Braçolândia, para trabalhar aqui. Você fica, pô,
Eu podia estar trabalhando aqui na minha cidade, pertinho de casa, mas agora eu vou ter que procurar emprego em outra cidade, porque na minha cidade está trabalhando pessoas de fora. É a mesma coisa que acontece no DF. Muitos têm esse pensamento lá. Eu já conversei com pessoas assim lá, que falava, pô, aqui eu queria trabalhar aqui, entreguei currículo aqui, eu tinha todos os requisitos, de repente, quem está trabalhando aqui é uma pessoa que veio lá de Águas Lindas, cara. Será que não tem um comércio lá para essa pessoa trabalhar lá? Eu já ouvi isso, gente, para vocês terem ideia. E na época eu estava morando em Taguatinga e eu fiquei assim, eu falei, pô, eu também moro lá. Eu estou morando aqui porque eu estou estudando, isso foi na época que eu estava na faculdade. Mas só para ficar de exemplo. Até perto aqui a gente tem essas situações. Agora imagina para longe, para outro país onde, nesse caso, como é perto, a pessoa muito bem podia entregar currículo em outra loja ou simplesmente voltar para a cidade dela ali e procurar emprego, se ela quisesse, no caso. Só que no caso de você ter em outro país, a situação é bem mais complicada, porque tem toda aquela questão do visto, tem toda aquela questão da língua, que a gente vai até falar daqui a pouco sobre isso também. Tem toda essa questão aí do local onde ela vai se fixar, do local onde ela mora, enfim, são N situações aí que podem ocorrer. E eles alegam muito isso, que ele tira a mão de obra no caso das pessoas que são naturalizadas, que são naturais de tal país. E outra questão é na questão cultural. E essa questão cultural tem um preconceito muito forte nisso. E aí é onde a gente entra naquela questão da xenofobia. Gente, a questão da xenofobia é uma questão muito grave. Às vezes as pessoas julgam sem conhecer, por exemplo, ver um muçulmano, já começa a associar o muçulmano ao terrorismo. E isso, cara, além de ser feio, é muito errado. E, galera, justamente nessa questão, eles afirmam nessa bagagem cultural que é algo ruim. Ou seja, a pessoa está vindo lá do Oriente Médio, então ela tem toda aquela roupa que aqui vão chamar de vestido e tal, mas tem uma diferença da roupa masculina para feminina. Só não sei dizer qual é, mas tem. Então o que que acontece? A pessoa vem para cá, tá aqui em um país totalmente diferente daquele ao qual ela está acostumada. Ela ainda tem que ouvir piadinhas, tem que sofrer, acaba sofrendo esse preconceito. E alguns alegam que é porque, ele está trazendo aquela cultura que eu não gosto, que é a cultura muçulmana. E alguns levam para o lado da religião, falam, eles não acreditam no meu Deus, eles seguem deuses diferentes. Alguns levam já para esse lado preconceituoso do terrorismo. A gente está aceitando pessoas aqui que mata cristãos e tudo mais, e, enfim, tem todo esse preconceito aí envolvendo. Isso é só um exemplo, tá? Ok? É uma situação hipotética que eu estou falando aqui, mas é só para vocês entenderem o tipo de preconceito que eles costumam usar com algumas pessoas. Por exemplo, às vezes vem algumas pessoas alguns países africanos para o Brasil e aí começam a falar, lá eles fazem macumba, eles têm aquelas religiões que não adoram a Deus e tal. E, enfim, isso, querendo ou não, já é um preconceito. Começam a criticar, e aí só pela forma da pessoa vestir, por exemplo, se vocês verem acho que é de Angola, as roupas típicas de lá são roupas muito coloridas. Se alguém tiver com uma dessas roupas aqui, eu já vi, gente. Eu estava na parada de ônibus quando chegou um angolano, ele estava com ou era Senegal, era Selo, eu não lembro muito bem, mas ele estava com aquelas roupas típicas, tipo uma roupa bem colorida e tal, tava com um chapéuzinho, aquele bonezinho que eles usam, esqueci o nome, perdão. Acho que é pô, esqueci. Tava com aquela roupa bem colorida e eu ouvi alguns jovens falando, cara, o macumbeiro aí. Gente, ele não era um macumbeiro porque eu já tinha visto ele, tipo assim, participando de algumas reuniões religiosas é, de certa denominação de igreja, mas era cristão, ok? E, tipo, pessoas que conheciam ele também falavam que eu perguntei, lógico,
como se diz, aquelas roupas não é características, então a gente sempre gera uma curiosidadezinha. Eu cheguei a perguntar e, galera, eu vi naquela situação ali o preconceito, onde simplesmente por ele ter roupa de características de outro país, no caso da África, começou a associar isso à macumba de forma pejorativa, às religiões de matriz africanas de forma pejorativa, ok? E isso é algo, cara, é algo muito grave, muito feio também. Eu não concordo de jeito nenhum com isso. Galerinha, lá na página 404, a gente tem aí os símbolos culturais. Galerinha, símbolos culturais são aquilo que identifica as pessoas com certa cultura, com certa localidade. A gente tem aí, no caso, a língua, que ela é definida da seguinte forma. É o meio pelo qual cada povo pode se expressar nas manifestações, crenças, ideias e pensamentos. Então, a língua falada é um dos símbolos culturais mais importantes que tem. Ou seja, quando vocês estão assistindo um filme e aí o filme está legendado, mas alguém fala alguma palavra em português e fala, pô, eu entendi o que essa pessoa falou. E você já tem uma familiaridade com aquela língua e você, se você se conecta com ela, culturalmente, por essa bagagem linguística, por essa bagagem cultural, que no caso é a língua. E a religião, galera. Aqui no livro de vocês, lá na página 404, como eu falei, ela está descrita da seguinte forma. Por influência da religião, outros hábitos culturais são tidos são mantidos como vestimentas, alimentação, hábitos e modos de vida. Aí você fala assim, professor, alimentação também, modo de vida, vestimentas. Sim, como eu falei, dos muçulmanos quando vêm para cá, ele tem aquelas roupas características lá, as mulheres não podem mostrar o rosto, então ela tem que usar uma burca ali. São o quê? São características culturais daquela religião ali, ok? E deve ser respeitado. Professor, mas alimentação, sim, alimentação, por exemplo, os judeus não comem carne de porco. A gente ama carne, o brasileiro ama carne de porco, uma costelinha, um baconzinho, ama. Só que os judeus, eles não comem carne de porco. E isso é uma característica cultural daquela religião. A gente tem aí hábitos, como, por exemplo, os budistas têm aquele negócio de meditar, de se elevar espiritualmente, de não fazer o mal, enfim. Eles também seguem aquele modo de vida, tem aquele tipo código budista e tal, como os espíritas eles não bebem, pelo menos é o que me disseram, enfim. Então, essa bagagem é uma bagagem religiosa, mas que está dentro dos símbolos culturais, ao qual geralmente as pessoas se identificam ali. Do mesmo jeito que às vezes você tá assistindo a TV ali, alguém aparece com a camisa da seleção brasileira, da seleção brasileira, você já associa aquilo ali ao seu país. Pô, eu conheço essa camisa aí, pô, é da seleção do meu país, entendem? Bom, galera, o que eu tinha para hoje era isso. Eu vou deixar a atividade da página 405 até a página até a página 414. Nossa, professor, tudo isso não é muita coisa, ok, galera? Até porque isso vai finalizar o capítulo. Então, o próximo vídeo provavelmente vai ser uma revisãozinha que a gente vai fazer. Professor, mas como a gente vai corrigir isso? Façam a atividade e tirem foto. Eu vou postar um formuláriozinho onde vocês irão fazer o upload, irão anexar essas fotos e logo após vocês terão acesso ao vídeo de correção, ok? Fiquem bem, um grande abraço aí, tenham uma ótima semana e bons estudos.